Shalom, bom dia a todos. Antes de mais nada, compartilha esse vídeo, deixa teu ahaft, quer dizer gostei. Irmãos, hoje eu vou estar ministrando a palavra um pouco diferente. Vou falar um pouquinho sobre Hebreus, capítulo 11 e santificação. Irmãos, hoje muitos, como já tem falado em vários vídeos, idolatra Paulo pra caramba, né? Idolatra demais. Só que se esquece, Yahvé dos Espíritos, ele mesmo fala quem herdou a promessa e quem não herdou a promessa. Todos os que herdaram a promessa. E, lá em Hebreus capítulo 11 é um memoriano, tá entendendo? É um memoriano, uma parede feita de ouro maciço, com o nome de todos que herdaram a promessa em Israel. Vocês estão entendendo? Todos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Lembra quando eu falei, memoriando das famílias, os tradicionais, da lei Soraf e Yorash? Então, ela existe até os dias de hoje, é muito protegida, muito bem protegido. Não tem como uma pessoa ir lá tirar foto. Aqui em Hebreus capítulo 11 é um memoriano que fala até o tempo de Yeshua HaMashiach, e a descendência, a linhagem está neste muro dele, lá em Israel. Irmãos, Hebreus capítulo 11 fala quem herdou a promessa e quem não herdou. Davi herdou, Sansão herdou a promessa, Enoque, Isaac, vários. Para vocês terem uma noção, quem não herdou a promessa, o rei Salomão não herdou a promessa. Ele teve um ministério, o dele foi mínimo, porque ele cometeu o pecado gravíssimo perante Yahvé dos Espíritos. Vocês estão entendendo? Hebreus capítulo 11. Salomão não herdou a promessa. João Batista não herdou a promessa. Paulo não herdou a promessa. Irmãos, eu até hoje não vi, nem na lei Soraf, em nenhuma lei, nem em Israel, alguns ou todos os discípulos de Paulo herdando a promessa. Você sabia disso? Barnabé, na verdade, não foi discípulo de Paulo, andaram junto. Aí, em Hebreus capítulo 11, Paulo se corrompe na última igreja que ele construiu, igreja de Efésio. Lá deu uma confusão, irmão, pancadaria mesmo, o pau comeu lá dentro. Tá entendendo? Paulo era um brigão mesmo. O cara serviu o Illuminati. E aí ele mesmo confessa com a própria boca: a bondade que eu quero fazer pro meu próximo eu não faço, eu só faço maldade. Mas a linguagem de Paulo, tá? Como tem muitos hoje dentro da sinagoga. O meu ego. Não é o termo do eu. O nome de Yahvé, eu sou o alfa e o ômega. E Yeshua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu, as siglas. Entendeu? Do W. Não é com E, porque não existe J, E e U no hebraico tradicional. Irmãos, muitos idolatram tanto esse cara, que não lê lá Hebreus. Eu prefiro 1000 vezes seguir Sansão do que Paulo, ou 1000 vezes seguir Pedro do que Paulo. Agora, escolhendo entre Paulo e Yeshua HaMashiach, é claro que eu vou com Yeshua.
Aonde ele for, eu vou. Não abro mão dele. Agora as pessoas idolatram tanto esse Paulo, cara, que não examina quem herdou a promessa. Quem não herdou a promessa pisou na bola, Moisés. Yahvé colocou, ele foi chamado, depois Yahvé escolheu, entre os escolhidos. Só que Moisés não herdou promessa pela burrice. Também guiando mais de 2 bilhões de pessoas, todo dia nascia. Crianças, todo dia nascia. Agora tenta imaginar, irmãos, você se vangloriando seguindo Paulo. Aí porque Paulo foi isso. Hebreus capítulo 11. Aí para Paulo não perder a coroa dele, né? Porque o cara tinha dinheiro pra caramba, meu. Mentiroso. Aonde que eu vou, eu falo que eu sou judeu. Eu não minto. Falo a verdade. Não, irmão, porque não. Pô, você é de quem? Você dá testemunho de quem? Não, eu dou testemunho dogmas e doutrina. Vai conhecer Yeshua. Larga a mão. Ah, doutrina te arrebenta, te põe na cama. Dogmas também. Não, Jesus, ele colocou disciplina. Essa é a pior mentira também. Irmãos, e Yeshua fala que o cargo dele, o chamado e ser escolhido, não é pesado. Não tem peso. Tá entendendo? Não tem. Não tem. E os homens colocam peso. Coloca fardo. Te colocam uma corrente no pescoço. Os homens. E Yeshua não faz isso. E a Yahvé dos Espíritos não faz. Você obedece a lei e os mandamentos. Vou dar um exemplo. Vou falar de mim, eu, Carlos. Eu não recebo ordem de homem, por quê? Eu não dependo do homem. Eu não tenho CNPJ e não uso isso. Tá entendendo? Eu não dependo de carteira de trabalho, eu dependo de Yahvé. Quem vive pra obra. Você não sabe o que você vai comer amanhã, se vai ter gasolina para você sair. Você não sabe. Isso é viver pra obra. E quem vive pela obra é quem vive de salário de igrejas. Tá entendendo? Dízimos, ofertas. Esse aqui, Yahvé dos Espíritos ordenou o rei Davi pagar os músicos. Tá lá, só você ler. Aonde começou o rei Davi a agradar Yahvé. É só você ler lá. Isso não é fé. Isso é submissão a Yeshua e Yahvé dos Espíritos. Ser submisso é você amar o teu próximo de verdade, se importar com ele, não em oração somente, tá entendendo? Porque na hora que pegar para valer, a oração não vai exatamente funcionar 100%, tá entendendo? A oração livra, mas nem sempre Yahvé vai estar livrando. Tá entendendo, irmãs e irmãos? Irmãos, presta atenção aqui. A exortação, a santidade e vários preceitos. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Fazei veredas direitas para os vossos pés, endireitai-vos o caminho perante Yahvé. Né? Para que o que manqueja, ou seja, quem está manco no caminho, não desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmãos, hoje em dia, é pura verdade, é um massacrando o outro. É um pisando em cima do outro. Segue Paulo. E Yeshua não deixa ninguém para trás. Paulo deixava todo mundo. Eu estou pregando Bíblia aqui, ó. É a Torá, Bíblia. Irmãos, entendam algo. Sem santificação, sem jejum, não tem como você agradar a Yahvé. Não tem. Primeiro, eu vou dar um exemplo. Até os católicos se santificam. Os carismáticos.
Até eles. Até um satanista se santifica. E por que você que fala que serve Yahvé não se santifica? Aí fica resmungando pela internet, murmurando com o próximo, sendo que Yahvé é poderoso. Irmão, eu estou falando um pouquinho de tudo. No geral, de quem herdou a promessa e não. Quem herdou e quem não herdou. Você quer herdar a promessa? Obedeça à lei de Yahvé dos Espíritos. Para você herdar uma promessa, não é de trancos a barranco, não. Até os espíritos malignos têm lei. E eles obedecem à lei. Irmãos, muitos falam assim, cara, você odeia Paulo. Olha, eu não vou falar que odeio Paulo, mas o carinha mentiroso pra caramba. O cara era judeu, mentia que não era judeu. Ele falava que era romano, sendo que não era romano, só pra não apanhar. Quantas pessoas o Paulo libertou? Não relata? Foi muitos? Não, não foi muitos, foi poucos. Ele ressuscitou e curou poucas pessoas e pregou. Ele pregou retificação. Ele mesmo fala, Paulo entra em contradição sobre depois da morte. Ele entra em contradição com ele mesmo, leia lá sobre, que ele fala, aqui em Hebreus mesmo, ele fala, Paulo entra em contradição com ele mesmo. Ele fala que não tem nada depois da morte. Caim, Abel, lembra a história? Leia lá. Abel, até os dias de hoje, o espírito dele clama por vingança e justiça, tá na Bíblia, tá lá. Paulo desceu à sepultura e não ressuscitou. Veja lá quem Yahvé dos Espíritos, através de Yeshua HaMashiach, ressuscitou e achou bacana. Veja lá. Irmãos, hoje em dia as pessoas estão pregando, no mesmo tempo que elas estão pregando, elas caem em contradição sem elas perceber. Porque elas ficam na palhaçada de uma teologia que elas se perdem e fica lá numa pregação, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pô, o cara se perdeu, meu. Ele se perdeu naquilo que ele estava falando. Então agora deixa ele voltar de novo. Irmão, se eu estou ministrando a palavra, primeiro, a palavra não é para mim. Sabe por que não é para mim? Se eu me purifiquei e santifiquei, aonde que Elias pregava para o povo, todos os profetas, até Yeshua, falou assim, essa palavra é para mim, para depois para vocês. Se ele já pagou o preço, custou quase a vida, quase que perde a família, quase que perde tudo, ou até mesmo perde muitos bens para ministrar a palavra, já cai em contradição. Essa palavra é para mim, para depois para vocês. Yahvé, quando o Senhor usa para usar, eu não tenho que decorar para mim. Se ele transmitiu para essa pessoa, você prega e esquece. Não é para você ficar meditando nas palavras. O que você pregou, pregou. Só que antes de você, ou na hora do altar, estar ministrando a palavra, o que você tem que fazer? Não cair em contradição. Se você se perde na pregação, você já cai em contradição. Aí uma hora você fala um algo, depois você fala assim, se Deus fizer, se você deixar. Não existe o ser humano deixar Yahvé. Ele faz até com o cara grudado no banco. Ninguém pode barrar Yahvé de fazer. E ninguém barra. Já começa por aí. Um Shalom Adonai. Compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Um abraço e um beijo a todos. Um Shalom Adonai.